Este é o segundo vídeo da série na qual estamos analisando a vida de Jacó sob a perspectiva de sua genealogia. No de hoje, analisaremos o período que vai desde o momento em que ele engana seu pai, traindo sua confiança para obter a bênção da primogenitura, até quando ele deixa Padã-Arã lá na Mesopotâmia, retornando para Canaã 20 anos depois. Nesse período, como em outros, a gente consegue perceber as consequências das escolhas mal feitas de Jacó ao longo da vida. Não somente na sua própria vida, mas na de seus descendentes. E aí concluímos o que pode acontecer quando alguém não espera no Senhor, não confia no Senhor, não tem paciência e acaba atropelando o tempo de Deus. Jacó engana seu pai Isaque, roubando-lhe pela mentira e pelo engano a bênção da primogenitura que legalmente pertencia a Esaú. Acontece que quando Rebeca estava grávida, Deus profeticamente lhe revela que ela estava esperando filhos gêmeos e que o mais velho serviria o mais novo. Logo, Deus revelara para Isaque e para Rebeca de que a bênção da primogenitura seria por Deus em algum momento concedida a Jacó. Só que o tempo fora passando e a bênção não vinha. E agora Jacó, com 77 anos, induzido por sua mãe, engana seu pai e pega aquilo que ele tanto queria pelo engano, pelo roubo, pela traição, pela mentira, pelo engano, a bênção da primogenitura. Jacó tinha 130 anos quando ele se encontra com José no Egito. José fora vendido com 17 e nomeado governador aos 30 anos. Ele permanece 10 anos na casa de Potifar, mais ou menos, 2 anos e pouco na prisão. Ele é nomeado com 30 anos governador. José tinha, então, 39 anos quando encontra-se com seu pai. Como sabemos disso? Ele foi nomeado governador com 30 quando ele se encontra com seus irmãos e pede que o pai seja trazido para o Egito para cuidar dele. Ele diz que 7 anos de fartura haviam passado e 2 de fome também. Logo, ele foi nomeado com 30, haviam se passado 9 anos, então ele está com 39 anos. Se Jacó tinha 130 e José 39, Jacó tinha 91 quando José nascera, lá em Padã-Arã, na Mesopotâmia. Jacó, quando chega na casa de seu tio Labão, lá em Padã-Arã, o mesmo lugar da onde Abraão e Sarai saíra com Ló, obedecendo a ordem de Deus para sair da parentela, do meio dos parentes, da sua terra, para uma terra que Deus iria lhe mostrar onde seria, este mesmo lugar foi o local para onde Jacó fugiu, com medo de ser assassinado pelo seu irmão irado, Esaú. Foi para a casa de seu tio Labão, irmão de sua mãe, Rebeca. Ali ele se apaixona por Raquel, sua prima, filha mais nova de Labão, e como era pobre e não tinha dinheiro, tinha que pagar o dote, assume o compromisso de que trabalharia 7 anos por Raquel. Quando termina esse período, ele é enganado por Labão, você conhece a história, e ele se casa então de forma enganosa com Lia, a filha mais velha de Labão. Ele está com 84 anos. Reclamou e acabou se casando com as 2 irmãs, com o compromisso de que trabalharia mais 7 anos para pagar os devidos dotes. Nestes 7 anos, ele teve
11 filhos homens e uma menina, Diná. Os filhos foram de Lia, na sequência, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Aí, Bila, a serva de Raquel, concebe de Jacó o quinto filho, Dan, e o sexto, Naftali. Zilpa, a serva de Lia, dá ao sétimo filho, Gade, e o oitavo, Aser. Lia volta a conceber, o nono filho agora nasce, Isacar, e o 10º, Zebulon. E, na sequência, o 11º filho, que é uma menina, a única filha menina de Jacó, Diná. E aí o último a nascer, lá em Padan Aram, na Mesopotâmia, porque Benjamim vai nascer anos mais tarde em Canaã, de Raquel nasce José. Então, neste período de 7 anos, o segundo período de 7 anos em que Jacó trabalhou pelo dote de Raquel e, consequentemente, de forma indireta de Lia, ele teve seus 12 filhos, 11 meninos e Diná, a única menina. A Bíblia diz que depois que José nascera, Jacó procura Labão expressando o desejo de ir embora. E na argumentação ele diz: eu trabalhei, eu paguei, eu não estou devendo nada para você. Então José nascera imediatamente após o período de 14 anos em que ele trabalhara pelas suas esposas. Labão, então, não querendo perder o seu fiel empregado, né, lhe propõe um pagamento. Fica comigo, eu vou pagar para você. E ele então trabalha mais 6 anos para Labão. Então ele tinha 77 quando ele engana seu pai e chega na casa de seu tio Labão. E ali ele fica 20 anos, 14 anos trabalhando por suas esposas para pagar os devidos dotes. Trabalhou então 14 anos para pagar os dotes e 6 anos assalariado pelo seu rebanho, dando então os 20 anos. Quando ele se casa com Raquel, ele tem 84 anos, e neste período, o período depois que ele casou, onde ele teve que trabalhar mais 7 anos, ele teve os 12 filhos, 11 meninos e uma menina, das 4 mulheres, as 2 esposas e as 2 concubinas. José foi o último a nascer e Jacó tinha 91 anos quando José nasceu. Ora, se José nasceu imediatamente depois de Jacó ter pago totalmente o dote, portanto, depois dos 14 anos de trabalho por suas esposas, e ele tinha 91 anos, e nós já sabemos disso, porque quando ele encontrou-se com José no Egito, José tinha 39 e ele tinha 130, 130 menos 39 dá 91, você vai descobrir exatamente a idade que ele tinha quando ele chegou em Padan Aram, que dá 77. Você tira 91 de 14, vai dar 77 anos, que foi a idade que ele tinha quando ele enganou o pai, quando ele chegou na casa de Labão e quando ele começou a trabalhar para pagar o dote de Raquel. Jacó saiu então da casa de Labão, depois de 20 anos ali, com 97 anos. Tinha 4 mulheres, 12 filhos, 11 meninos, uma menina e um grande rebanho. Rúben, o filho mais velho, tinha cerca de 12 anos, e José, o mais novo, que havia nascido ali em Padan Aram, estava com cerca de 6 anos. Diná, que era um pouquinho mais velha do que José, estaria com cerca de 7 anos de idade. Todos eram pequenos quando Jacó retorna para Canaã 20 anos depois de ter enganado seu pai. Por isso que ele fala para Esaú: não, eu vou no passo dos animais e dos meninos, das crianças, porque de fato eles eram todos crianças. Era mais ou menos o ano 1693 antes de Cristo,
quando Jacó deixa Padã-Arã na Mesopotâmia, onde morava Labão, seu tio, irmão de sua mãe Rebeca, e onde ele vivera 20 anos, 14 anos trabalhando de graça para Labão, para pagar o dote de suas esposas, de suas filhas, né, das filhas de Labão, e 6 anos trabalhando assalariado pelo rebanho. Nestes 6 anos, Labão, que era um trambiqueiro e um trapaceiro, mudou o salário de Jacó 10 vezes. 10 vezes. Esta é a história de Jacó, levando-se em conta a genealogia, esse período genealógico dele. E que muitas vezes passa batido quando a gente lê a história da Bíblia sem perceber o que ela tem a nos dizer nas suas entrelinhas. Esta história poderia ter sido totalmente outra. Não precisaria ter sido assim se tão somente Jacó tivesse esperado no Senhor, pela promessa do Senhor, esperado pelo tempo do Senhor. Ele se apressou, ele cometeu o mesmo erro que Abraão, seu avô, cometera. Deus havia dito que ele seria pai, mas o filho não vinha, o filho não vinha, o filho não vinha. Ele arranjou um filho. 11 anos depois de sair de Padã-Arã, né, de Arã, lá da Mesopotâmia, peregrinando 11 anos, ele arranja um filho com Agar, a serva egípcia de Sarai. Nascer Ismael, um filho que não estava nos planos de Deus. 25 anos depois de sair de Arã, é que nasce o filho da promessa, Isaque. Se ele tivesse esperado no Senhor, não teria tido as complicações que tivera com Ismael, com Agar, etc., que você conhece muito bem a história. A história de Jacó teria sido outra, e a de seus descendentes também, se ele tivesse esperado no Senhor. Nunca mais vira sua mãe. Quando ele retorna, ela já havia morrido. Teve que trabalhar 14 anos de graça, for enganado assim como enganara, tivera muitos problemas na sua família, teve filhos com 4 mães, 4 mulheres diferentes. Quantas complicações por uma escolha mal feita. Que Deus tenha misericórdia de nós.